Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesta videoaula eu vou fazer uma leitura e uma tradução rápida dos textos das seções 4C1 e 4C2, mas a minha recomendação prévia é que você leia antes você mesmo esses dois textos e faça a sua própria análise gramatical, a sua própria análise das estruturas sintáticas do texto, e depois confira aqui com a minha leitura, com a minha tradução, se você compreendeu corretamente a estrutura do texto, né? Se você compreendeu corretamente a sintaxe do texto traduzido. Então eu vou fazer uma leitura aqui básica, sem muita análise, deixando esse trabalho de análise para vocês e para um eventual momento de aula presencial em que a gente possa examinar esses textos com mais detalhe, tá certo? Então vamos para a leitura. Bom, primeiro deles, 4C1. Diodorus, qui melitensis erat, lilibaei multos annos habitabat. Então, Diodoro, que era maltês, né, que era melitense, né, ou maltês, habitava, morava por muitos anos em Lilibeu, um locativo, aqui, Lilibaei, e multos anos, um acusativo de duração de tempo. Hic homo quem dico, era nobili genere natus, et splendidus, et gratiosus, propter virtutem, quam omnes Lilibitani cognoverant. Bom, vocês devem reparar aqui nesse nobile genere natus, né, como uma construção conhecida a partir da videoaula anterior, em que eu falei justamente de um exemplo assim, né, de ablativo de origem. Então vamos lá, olha. Hic homo, este homem, quem dico, né, que estou dizendo, era nascido de nobre estirpe, de família nobre, e era brilhante, né? Era nobre e brilhante, e gratiosus, literalmente, né? Gratiosus, cheio de graça, cheio de reputação, né? Bem avaliado, bem conceituado, ou popular. Propter virtutem, em razão de sua virtude, ou em razão de sua bravura, a qual, né, bravura ou virtude, a qual omnes lilibitani, todos os lilibitanos, né, ou, se você quiser, os habitantes de Lilibeu, cognoverant, conheciam. At verge praetore, prope amissurus erat omnia, quae domi collegrat. Mas, sendo verres pretor, isso é um ablativo absoluto, tema da nossa aula anterior, sendo verres pretor, prope quasi amissurus erat, quase estava erat, amissurus, a ponto de perder, é um particípio futuro, quase estava a ponto de perder, omnia, todas as coisas, quae domi, que em casa, collegerat, coligira, reunira, colecionara. Nam comites, quos verges lilibaeum deduxerat, Diodorum pocula quaedam habere nuntiaverunt. Pois os comparsas, né, os companheiros que Verres trouxera para Lilibeu, nuntiaverunt, anunciaram que Diodoro habere tinha pocula quaedam, certos copos, certas taças. É a pocula omnibus aliis pulcriora esse. E que anunciaram, né, que Diodoro tinha certas taças e que eram esse pulcriora mais belas, é a pocula, né, que essas taças eram mais belas, omnibus aliis, que todas as outras. Quae pocula ut postea audivi mentors sumo artificio fecerat. Aqui é um relativo de ligação. Você deve se lembrar lá da primeira videoaula. Quae pocula, essas taças, ut postea audivi, como ouvi depois, como ouvi posteriormente,
mentor fizera, mentor confeccionara, com extrema habilidade, com extrema competência técnica. Quod ubi veres audiuit, cupiditate inflammatus, Diodorum ad se vocavit, et pocula quorum mentionem comites fecerant, poscebat. Quod ubi veres audiuit, outro relativo de ligação. Quando verres, assim que verres ouviu isso, né? Quod, assim que verres ouviu isso, inflamado de cobiça, vocavit Diodorum, chamou Diodoro ad se, junto a si, né? Et pocula poscebat, e passou a exigir, aqui é um ingressivo durativo, não aspecto, e passou a exigir as taças quorum mentionem comites fecerat, das quais os comparsas, os companheiros, né, dele mesmo, Verres, haviam feito menção. Ille se lilibae ea pocula non habere respondit. Bom, ele, né, subentende-se Diodoro, respondeu que non habere, que não tinha tais taças, né, essas taças, em Lilibeu. Sed melitae apud propincum quendam reliquisse. Mas, subentende-se, respondeu, né, disse que reliquisse havia deixado, abandonado, é o infinitivo perfeito de relinquo, havia deixado, subentende-se, as taças, melitae, em Malta, né, que é um locativo, em Malta, apud propinquam quendam, junto a um certo parente. Tum iste mitebat homines melitam. Então este, vocês se lembram do este se referindo a Verres, então este começou a enviar homens para Malta. Aqui é acusativo de direção. Scribebat ad quosdam melitenses. Ele escrevia para alguns, né, para certos malteses, para certos habitantes de Malta. Pocula jogabat, ele pedia, né, rogava as taças. E o bebat Diodorum ad illum propincum sum dare litteras. Ele mandava Diodoro, ou passou a mandar, né, Diodoro, passou a mandar que Diodoro dare litteras, escrevesse uma carta ad illum propincum, para aquele seu parente. Quod ubi audiuit, assim que ouviu isso, Diodorus, qui sua servare constituerat, que decidira proteger, conservar sua, aqui é um acusativo neutro, conservar as suas coisas, proteger as suas propriedades, ad propincum sum litteras missit, mandou uma carta, aqui é plural, mas você pode traduzir no singular, mandou uma carta para seu parente. Quibus in litteris scribere ausus erat, propincum oportere negare se pocula habere. Quibus in litteris, aqui é um relativo de ligação. In quibus litteris, nessas cartas, ou melhor, nessa carta, scribere ausus erat, ousara, ele, Diodoro, ousara escrever o quê? Aí vem uma oração infinitiva. Propincum oportere negare, ousar escrever que oportere, que convinha que o parente negasse se pocula habere, negasse possuir as taças. Então, recapitulando, nessa carta, ousar escrever que convinha, era oportuno, que o parente negasse possuir as taças. Sed affirmare se ea paucis illis diebus mississe lilibaeum. Mas afirmar, ou seja, convinha afirmar, nessa carta ele ousou escrever que convinha que o parente afirmasse se mississe, que ele havia enviado tais taças, paucis illis diebus, em alguns poucos dias, que ele havia enviado há poucos dias,
paucis idis diebus, naqueles poucos dias, para Lilibeu. Retomando, então, nessa carta, usar escrever que era oportuno o parente negar possuir os copos, mas afirmar ter enviado tais copos, tais taças, naqueles poucos dias, naquele intervalo de poucos dias, para Lilibeu. Aqui um acusativo de direção. Quas ubi propimpus perlegit ita fecit. Quando o parente, aqui nominativo, leu, aí o quas se refere às cartas, né, ou à carta. Quando ou assim que o parente leu a carta, ita fecit, assim fez. Interea Diodorus ipsa, enquanto isso, o próprio Diodoro, qui abesse domo Paulisper constituerat, potius quam argentum amitere, Lilibaeo habit. Enquanto isso, o próprio Diodoro, que decidira abesse domo, ausentar-se de casa, Paulisper, por um tempo, um pouco, né? Mais do que perder argentum, perder a prata, perder o dinheiro, Lilibaeo habit, foi embora de Lilibeu. Esse é o primeiro texto, essa é uma tradução rápida, muitas observações eu ainda faria de vocabulário, sobretudo, mas como tradução base é o que eu vou deixar para vocês nessa videoaula. Vamos passar agora para o texto seguinte. Bom, 4c2. Quae ubi iste audiuit, non mediocri insania et furore, segerere omnibus videbatus. Então, quando este, ou seja, Verres, né, ouviu estas coisas, isso aqui é um quae, né, antecedente neutro plural, se refere a tudo aquilo que Diodoro fizera, tudo aquilo que Diodoro conseguira fazer junto ao seu próprio parente. Aqui o objeto do audiuit. Então, assim que Verres ouviu essas coisas, o idebatus parecia, né, ou começou a parecer, segerere, portar-se, né, comportar-se, non mediocre insania, com não mediana loucura e furor. Ele parecia portar-se, parecia omnibus, a todos, um dativo de ponto de vista aqui, parecia a todos, portar-se com não mediana insânia, né, insanidade e furor. Hoc modo agebat, quia non potuerat argentum Diodoro auferre. Bom, agia desse modo porque não pudera auferre, roubar de Diodoro, né, subtrair, retirar de Diodoro a prata, né, o dinheiro, o bem precioso, argentum. Diodoro igitur absenti minabatur. Nesse caso você pode trazer argentum por prata, né? Diodoro igitur absenti minabatus clamabat palam lacrimabatus. Portanto, ele ameaçava a Diodoro ausente, que é um dativo complemento do minabatus, né? Verres ameaçava Diodoro ausente, clamabat palam, gritava, né? Clamava abertamente, publicamente, lacrimabatus, chorava, né? Chegava a chorar. Posteriormente, servus suus iusit Diodorum tota provincia conquirere. Veja só, servus suus iusit Diodorum tota provincia conquirere. Mandou seus escravos, seus servos, conquirere, procurar, sondar, né, investigar, nesse caso aqui, ir atrás de, procurar Diodoro por toda a província, né, em toda a província.
sed ile iam castra comoverat, mas ele já havia levantado acampamento. Et pocula collegerat, e reunira, né, reunira as taças. Diodoro já havia escapado. Illo tempore Romae habitabat. Naquele tempo, né, nessa ocasião, morava em Roma, estava morando em Roma. Verges igitur, verres, portanto, qui aliquo modo Diodoro improvinciam revocare volebat, que, de algum modo, queria chamar de volta para a província. Diodoro, né, chamar Diodoro novamente de volta para a província. Hanc rationem excogitabat. Matutava, né, pensava, planejava este método, né, pensava este meio. Qual? 2 pontos. Constituit Diodorum, quem absentem esse sciebat, ficti cuiusdem criminis accusare. Ele decidiu acusar de um crime fictício, né? Ficti cuiusdem criminis, de um certo crime, de um crime forjado, resolveu acusar Diodoro de um crime forjado. Diodoro, quem absentem esse sciebat, o qual ele, Verres, sabia que estava ausente. Ou seja, Verres decidiu acusar Diodoro, que ele, Verres, sabia estar ausente, de um crime fictício. Res clara erat tota Sicilia. A coisa, né, o caso era claro em toda a Sicília. Verrem argenti cupiditate hominem absentem accusauisse. Verres, né, ter acusado, infinitivo perfeito, um homem ausente, por causa, né, da cobiça por prata, a cobiça de prata, de prataria. Então, aqui a gente tem um ablativo de causa, né, uma modalidade que a gente estudou nas últimas aulas. Então, a coisa toda era clara na Sicília. Que coisa? O fato de que Verres havia acusado Verres, né, por conta da cobiça por prata, havia acusado um homem ausente. Interia Diodoros Romae sordidatus, circum patronos atque hospites quas cognoverat circum mibat, et rem hominem narrabat. Enquanto isso, Diodoro, em Roma, sordidatus, é um particípio aqui junto com Diodoro, mal vestido, né, maltrapilho, em torno a patronos e hóspedes que conhecera, rodeava, ou seja, ele ia em volta, ele circulava, ele rodeava patronos e hóspedes que conhecera e narrava o caso todo. Quae ubi pater amicique verris audierunt, literas vehementis isti mitebant, rem clarem esse tota Roma et invidiosam. Perspicuum esse omnia illa propter argentum fieri. Insanire eum, cauere oportere, periturum esse hoc uno crimine. Quae ubi pater amicique verris audierunt, ou seja, assim que o pai e os amigos de Verres audierunt, aqui a forma sincopada de audierunt, né, sem o U, assim que o pai e os amigos de Verres ouviram essas coisas, mitebant, começaram a enviar, né, enviavam, literalmente, ou começaram a enviar para este, carta veemente ou cartas veementes. Aqui há um verbo de dizer subentendido, né, porque é aquele discurso indireto, cartas veementes, dizendo que, né, subententes, dizendo que, rem claram esse, que o caso era claro, era manifesto em toda Roma. E odioso, ou seja, o caso era manifesto, era claro e odioso. Dizendo também que perspicuum esse omnia, que era claro que tudo aquilo, todas aquelas coisas, fieri, estavam sendo feitas, propter argentum, por causa de prata. Insanire eum, dizendo que ele estava louco, né, que ele estava enlouquecendo. Cauere oportere, que convinha, né, dizendo que, sempre dizendo que,
oportere cauere, que era oportuno, que convinha ter cuidado. Cauere. Periturum esse, que ele haveria de perecer, ele haveria de se dar mal, hoc uno crimine, por este único crime. Quas ubi Verres perlegit, assim que Verres leu, né, essa carta, né, enviada, sensit se stulte fecisse, percebeu que havia agido stulte, estupidamente. Nam primum annum provincia sibi esse, pois era, para ele, o primeiro ano de província, o primeiro ano na província. Se nullam pecuniam hoc tempore habere, ele não tinha, né? Ou seja, ele percebe que havia agido estupidamente, ou seja, com estupidez, pois era para ele, isso aqui é tudo discurso indireto, né? Nesse caso o pensamento de Verres, pois era o primeiro ano de província para ele, e nullam pecuniam hoc tempore habere, e que ele não tinha nesse tempo nenhum dinheiro. Furorem suum igitur non pudore, sed meto et timore repressit. Assim, ou portanto, ele reprimiu sua loucura, né, seu furor, furorem suum, non pudore, não por pudor, né, não por vergonha, mas por medo e temor. Diodorum absentem condenare non ausus est. Não ousou condenar Diodoro ausente, né, estando Diodoro ausente. Diodoro Sinteria, Diodoro, enquanto isso, Verre praetore, sendo Verres pretor, prope triennium provincia domoque caruit, esteve privado, esteve falto de, né, não teve, por quase 3 anos, né, esteve privado da província e da casa, né, e de casa, do lar. Quid plura dicam, né? Por que eu diria mais coisas? Nil hoc clarius esse potest iudices. Nada pode ser mais claro do que isto. Olha o ablativo, segundo termo da comparação aqui com clarius, né? Nada pode ser mais claro do que isto, juízes, vocativo. É o tempore, Verre praetore, naquele tempo, sendo Verres pretor, né? Enquanto Verres era pretor, tota Sicilia, em toda a Sicília, ablativo aqui de lugar, nemo poteret conservare aut domi retinere eas res, quas Verres magis concupiverat. Ninguém conseguia conservar, manter, né, guardar ou reter, segurar em casa aquelas coisas, né, aqueles bens que Verres mais desejara. Muito bem, gente. Essa, como eu disse, é uma leitura rápida, uma tradução rápida, apenas para que você possa conferir aí com o seu próprio trabalho de leitura, de análise, de tradução, e faça, de preferência como eu recomendei, faça você primeiro a sua leitura, a sua tradução, e depois veja as traduções que eu vou apresentando aqui nesses vídeos, tá certo? Esse aqui é o primeiro texto mais longo que eu leio aqui, mas eu espero que fazendo os exercícios vocês percebam quais são as dúvidas, percebam quais são os pontos que merecem algum tipo de indagação, algum tipo de pergunta. E se houver alguma dúvida, se houver alguma pergunta para fazer, é só me escrever, é só me falar, tá certo? Então a gente vai conversando aí ao longo dos dias e, bom, continuem estudando e até a próxima videoaula. Até mais.